oportunidade de conhecer os irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pastor Eliandro. Deus abençoe o senhor, também a sua família. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por viabilizar a nossa vinda para cá. Nós estamos sendo muito bem atendidos pelos irmãos. Muito obrigado, que Deus abençoe. Louvar a Deus também pela vida do nosso irmão Melquisedeque. Deus o abençoe, toda a liderança do grupo de varões, e celebrar e parabenizar os varões. Que Deus em Cristo os abençoe, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor tem trabalhado nessa festa e vai continuar trabalhando, não só na vida dos irmãos, mas também de todos os irmãos da igreja. Quero também trazer para todos aqui um abraço lá da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ali em Barueri, do nosso pastor Davi Fonseca, para todos os irmãos. Sintam-se abraçados, em nome de Jesus. Quero também transmitir para as famílias aqui, um abraço da minha família, a irmã Mônica, minha esposa, a Mônica Caroline, a minha filha, e o Eduardo Henrique, meu filho. Que vocês sintam abraçados também, todas as famílias aqui, pela nossa família, em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu quero ler Atos capítulo 9, versículo 15, que é o texto básico dos irmãos. Enquanto os irmãos encontram, eu quero louvar a Deus pela vida dos pastores, que fizeram uso da palavra, que oraram, que nos abençoaram, e também todos os conjuntos de varões, de homens, que estão aqui, que adoraram o Senhor e estão abrilhantando esta festa. Deus os abençoe. Eu quero dizer aos irmãos que Deus me deu a oportunidade de lançar alguns livros. Na verdade, eu tenho 16 livros, e desses 16 eu tenho 9 livros que são e-books, e cada e-book tem atrelado a ele um curso. E eu tenho também 7 livros que são impressos. E esse daqui é um livro que se chama Palavras sobre o Evangelho que Traz Esperança. Esse livro, ele é o segundo volume de uma série de 3 livros, que é Palavras sobre o Evangelho que Traz Esperança, volume 1, volume 2, esse daqui, e o terceiro. Só que os outros 2 eu não consegui trazer, e aqui está esse livro. Eu queria dizer para os irmãos que é um bom material. Se os irmãos adquirirem, vão me abençoar e vão ter aí uma boa literatura. Eu gosto sempre de avaliar a finalidade do livro, para que esse livro serve. E quando eu olho para essa obra aqui, eu vejo que ela serve para 2 coisas. Em primeiro lugar, ela serve para você fazer o seu devocional pessoal. Aquele irmão, aquela irmã que gosta de fazer de forma solitária ou até em família o devocional, é bom que tenha um livro para trazer o texto bíblico comentado. Então, para aqueles que gostam de fazer o devocional, está aqui uma boa leitura. Em segundo lugar, esse livro serve também para aqueles que gostam de pregar. Por quê? Porque eu organizei aqui as mensagens de modo que eu esbocei com tema, texto, introdução, tópicos e conclusão. Eu gosto muito de um livro de um autor que já descansou no Senhor, chamado Gilton Moraes. Ele escreveu um livro interessantíssimo, lançado pela editora Vida, chamado Homilética, da pesquisa ao púlpito. E o Gilton Moraes, ali, ele diz que o pregador é um carecedor de ideias, é um carente de ideias. Ou seja, às vezes a gente revira os 66 livros da Bíblia, os 1.189 capítulos, os 31.173 versículos, e não vem nada. E aí a gente diz, meu Deus, né? Qual é a ideia que eu vou transmitir à igreja? E aí você obtém essa ideia a partir de ouvir outros pregadores e também de ler boas literaturas. E aqui está um livro que pode trazer ideias para você, para que você possa esboçar essas ideias e depois compartilhar uma reflexão com os irmãos. Amém, queridos? No final eu vou estar ali expondo a todos os irmãos. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome
diante do gentil e dos reis e dos filhos de Israel. Amém e amém. Queridos irmãos, eu quero hoje falar subordinado ao tema estágios da vida cristã descritos em Atos, capítulo de número 9. O capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos, ele fala sobre 3 estágios que a vida cristã nos propõe, que a vida cristã nos oferta e que a vida cristã, em certo aspecto, nos convoca. Só que antes de nós chegarmos no capítulo 9 de Atos, eu gostaria de fazer aqui uma introdução ao livro de Atos dos Apóstolos, trazendo informações e colocando todos os irmãos aqui a par de uma estrutura de Atos que eu sei que os irmãos, como bons biblicistas que são, conhecem muito bem, mas vale a pena repetir aqui. O livro de Atos dos Apóstolos, ele tem este nome porque ele diz respeito às ações dos apóstolos durante o período da igreja primitiva, da igreja apostólica, da igreja do primeiro século, da chamada igreja bíblica. Alguém disse que o melhor nome para Atos dos Apóstolos não seria Atos dos Apóstolos, mas seria Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, porque de fato é o Espírito Santo quem utiliza os apóstolos para construir toda a base, toda a estrutura da igreja primitiva. É interessante que quando a gente para refletir na autoria do livro de Atos, nós chegamos à conclusão que o autor de Atos é Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas. E nós temos algumas razões para afirmarmos que Lucas é o autor de Atos. A primeira razão é porque a partir de Atos capítulo 16, o autor de Atos começa a utilizar a expressão nós, primeira pessoa no plural, para referir-se aos fatos que ele vai narrar. E quando ele usa a expressão nós, primeira pessoa no plural, nós, ele está, obrigado querido, se incluindo nos fatos, se incluindo nos eventos, se incluindo nas narrativas. E é interessante que é exatamente a partir de Atos 16 que Lucas, o médico amado, um gentil, convertido através da pregação de Paulo, vai passar a integrar a comitiva de Paulo. E aí, ao integrar a comitiva de Paulo, ele vai se incluir nas narrativas e usar a expressão nós. A segunda razão porque nós podemos admitir que Lucas é o autor de Atos, é que se nós lermos o último capítulo, as últimas partes do livro de Lucas, Lucas 24, dos 50 a 53, e lermos Atos 1, nós vamos ver que ali aconteceu um Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, Lucas, ele continua a sua narrativa do Evangelho de Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, porque o Evangelho de Lucas, ele termina com Jesus se preparando para a ascensão, e o livro de Atos, ele inicia com Jesus sendo assunto aos céus, diante de 500 pessoas lá no Monte das Oliveiras. Então, nós podemos dizer com tranquilidade que Lucas foi o autor de Atos. Primeiro, porque ele usa a expressão nós, se incluindo, e segundo, porque o finalzinho do Evangelho de Lucas é o início do livro de Atos dos Apóstolos. Há ainda uma terceira razão, porque nós podemos admitir que Lucas, o autor do Evangelho de Lucas, é também o autor do livro de Atos. E aí essa razão, ela tem a ver não com um conteúdo bíblico, mas com um conteúdo extra-bíblico, não antibíblico, mas extra-bíblico.
Os irmãos sabem muito bem que a tradição cristã, sobretudo a tradição dos pais da igreja, os pais fazem parte da liderança da igreja, que abrangem a história da igreja do 2º século até o 5º século da era cristã. Os pais da igreja vão produzir muitos documentos, e estes documentos vão sempre admitir, criando uma tradição cristã, que Lucas é o autor, tanto do evangelho que leva o seu nome, quanto do livro de Atos. Inclusive tem um pai da igreja chamado Jerônimo. Esse Jerônimo, ele faz uma tradução da Bíblia, do hebraico do Antigo Testamento, do grego do Novo Testamento, para o latim. Essa tradução ficou conhecida como Vulgata Latina. E a Vulgata Latina ficou e é ainda utilizada pelos católicos como a versão latina mais fiel aos originais. E na Vulgata Latina, o São Jerônimo teve o cuidado de fazer uma introdução a cada livro da Bíblia. Ele traduziu o livro, mas antes de colocar o livro à disposição dos irmãos, ele colocou ali uma folha de interface, e naquela folha ele fez uma introdução a cada livro. E quando no ano 419, Jerônimo, na Vulgata Latina, coloca a introdução de Atos, ele vai dizer que o livro de Atos foi escrito por Lucas. Então nós podemos admitir com tranquilidade que Lucas escreveu tanto o Evangelho de Lucas, como também o livro de Atos dos Apóstolos. Agora, quando é que esse livro foi escrito? Segundo a tradição cristã, esse livro ele vai ser escrito entre o ano 60 e o ano 64 da era cristã. Alguns dizem que esse livro ele vai ser escrito perto do ano 68, mas é bem provável que ele é escrito entre os anos 64 e, o ano 60 e o ano 64. E por que essa data é importante? Porque se nós olharmos o final do livro de Atos, o capítulo 28, como é que Lucas termina a narrativa de Atos? Ele termina levando Paulo para Roma, ou seja, ele termina dizendo que Paulo chegou em Roma. Como Paulo chegou em Roma? Segundo Atos, capítulo de número 21, o profeta Ágabo diz que Paulo não deveria ir a Jerusalém, porque senão ele iria ser preso. Paulo então dá uma palavra firme, dizendo que ele não só estava pronto para ser preso, mas também estava pronto para morrer pelo evangelho. E ele vai a Jerusalém. A partir daí, ele é preso. E aí ele passa o capítulo 22, 23, 24, 25, 26... preso. Quando chega no capítulo 26, ele é condenado. Tinha sido condenado em Jerusalém, é condenado também em Cesareia de Filipe, diante de Agripa e de Festo. E aí, ao ser condenado, Paulo iria receber pena capital lá em Cesareia. Mas ele era cidadão romano, conhecia os seus direitos, e ele apela para César, dizendo: eu quero ser ouvido por César, porque eu sou cidadão romano. E havia um direito do cidadão romano ter pelo menos uma audiência com César. E aí então Paulo tirado de Cesareia, colocado no navio e é transportado para Roma. E essa viagem de Paulo, ela vai tomar o capítulo 27 e o capítulo 28. E quando termina o capítulo 28, Paulo está em Roma. Paulo chegou a Roma preso, aprisionado, respondendo por um crime. Aliás, já tinha sido condenado em Jerusalém e também em Cesareia, e ele é levado para Roma. É interessante, irmãos, que quando o apóstolo Paulo ele escreve aos irmãos de Roma, ele diz aos irmãos de Roma que ele desejava muito ir ter com os irmãos de Roma. Quer dizer que Paulo, até escrever para os irmãos de Roma, não tinha tido a oportunidade de estar com eles, mas aí ele diz: eu espero ir ter com vocês. E ele revela lá no capítulo 1 aos Romanos que ele tinha recebido de Deus uma palavra de que ele iria a Roma. Quando ele vai escrever, ou melhor dizendo, Lucas vai escrever Atos capítulo 28, Lucas vai dizer que Paulo disse
que Deus havia falado com ele, isso em Atos também, capítulo 28, que Paulo seria levado para Roma. E quando Paulo mesmo vai estar diante dos tripulantes do navio na tempestade, ele mesmo, Paulo, diz: Deus falou comigo que eu vou para Roma. Veja, ele escreve para os irmãos de Roma e diz: Deus falou comigo que eu vou ter com vocês. Lucas diz: Deus falou que Paulo vai a Roma. E Paulo depois diz: Deus falou comigo que eu vou a Roma. Mas qual é a condição que ele vai? Ele vai como prisioneiro. Mas o que interessa não é isso. O que interessa é que a palavra de Deus se cumpre. Ele vai como prisioneiro, mas mesmo assim Deus cumpre a sua palavra de que ele vai até Roma. Deixa eu deixar uma palavra de Deus para você. Levante a sua mão que eu tenho uma mensagem de Deus para você. Deus tem te feito promessas, às vezes usando pregadores, às vezes usando ensinadores, às vezes usando o próprio pastor, às vezes usando profetas, às vezes usando sonhos, visões, revelações. Às vezes o Espírito fala no recôndito mais profundo da tua alma, e você tem ouvido as promessas de Deus. Você é um portador de promessas. Eu não sei quais serão os caminhos de Deus, quais são as veredas de Deus, quais serão as sendas de Deus. Eu sei que no momento certo Deus vai cumprir com cada uma das suas palavras. As promessas de Deus na sua vida não cairão por terra, diz o Senhor. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. As promessas de Deus não cairão por terra. Paulo diz: Deus falou para mim que eu vou a Roma, e ele está em Roma, para a glória do Senhor. Agora, quando ele chega em Roma, é muito interessante que ele não vai livre, ele vai preso. Só que quando ele chega lá em Roma, não havia logo de cara a oportunidade de marcar uma agenda para Paulo com César. Por quê? Porque o sistema judiciário romano estava assoberbado, existiam muitos processos, e na verdade nós vamos saber depois que Paulo ficou em Roma 4 anos, e nestes 4 anos, queridos irmãos, ele ficou aguardando uma audiência com César. No Brasil nós temos muitos processos. O sistema judiciário brasileiro, ele é assoberbado. Esses dias eu estava numa reunião, e na reunião tinha alguém do Conselho Nacional de Justiça, e essa pessoa do Conselho Nacional de Justiça disse que recentemente, há 5 anos, no Brasil, nós tínhamos 110 milhões de processos em curso. Ora, se nós temos 220 milhões de habitantes no Brasil, significa dizer que a cada 2 pessoas, uma pessoa tinha um processo. Atualmente foi feita uma força-tarefa e um trabalho pelo Conselho Nacional de Justiça para baixar o número de processos, e baixou bem, mas atualmente tem 84 milhões de ações no Brasil em curso, 84 milhões de processos. E você olha para o processo no Brasil e ele dura em média 7, 8 até 9 anos. Mas você não desanime não, porque esses dias foi resolvido um maior e mais longo processo do Brasil. Ele durou 132 anos, mas ele foi resolvido. O seu também será resolvido certamente. Não desanima não. Tá certo? Quando os profetas falam, Deus está tirando o papel de baixo, colocando em cima, você tem que dar muito pulo mesmo, porque isso é um milagre extraordinário para Deus, de fato e de verdade, porque senão o seu processo vai durar aí um tempo muito extenso, né? Um tempo longo. Pois bem, Paulo está lá em Roma, está preso, ele está lá enclausurado. E por que ele está preso? Ele está preso porque ele foi condenado em Jerusalém, foi condenado em Cesareia, apelou para César. César não tem tempo para recebê-lo, porque tem um monte de audiências na frente, e Paulo então tem que ficar preso. Mas também a legislação romana não permitia que ele ficasse numa cela comum, ele tinha que esperar com uma tornozeleira eletrônica, ele ficava numa espécie de prisão domiciliar. E aí, irmãos, Paulo está preso numa casa lá em Roma, e quando ele está preso em Roma, nessa casa, a Bíblia fala, e ele mesmo escrevendo em suas cartas, diz isso, que as guardas ou os guardas que estiveram acompanhando-o no período da prisão, esses guardas ouviram a palavra do Evangelho.
Aliás, quando ele escreve aos irmãos de Filipos, ele diz: eu estou preso, mas a palavra do Evangelho está em liberdade, e os guardas têm escutado a respeito do Evangelho. Quando ele escreve a Filemão, ele vai falar para o Filemão receber o Onésimo, e ele vai dar uma adjetivação para o Onésimo, que é uma adjetivação singular. Ele diz: olha, Filemão, recebe o Onésimo, que é o teu irmão, porque ele aceitou Jesus, porque ele recebeu o Evangelho. Aí Paulo diz: ele é o meu filho que eu gerei, estando eu em cadeias. Paulo diz: eu estava em cadeias, mas eu gerei frutos para a glória do Senhor. Levante a sua mão, eu tenho uma palavra de Deus para você. Aleluias, não interessa qual foi a prisão, qual foi o claustro, não interessa qual foi a cela, não interessa qual foi o gradil que colocaram você, ou que as circunstâncias te submeteram. Assim diz o Senhor: se prepare, porque mesmo nas suas prisões, eu vou te fazer prosperar, eu vou te fazer frutificar, mesmo nas suas prisões, em nome de Jesus. Quem acredita, levante um pouco mais a mão, levante a face, levante a voz, abra a boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Uracandore machura bacandaramai, orecandaramachurabai, lamacandaramchuramai. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. As pessoas às vezes enclausuram, as pessoas às vezes colocam limites para os servos de Deus, dizendo assim: agora ele não vai produzir. Eu quero dizer para você que crente tem um negócio com ele: quanto mais preso, mais ele é frutífero. Quanto mais amarrado, mais ele é produtivo. Oh glória. O livro de Números, ele tem esse nome porque ele é feito por 2 recenseamentos, ou seja, 2 contagens do povo. Uma contagem quando o povo sai do Egito, e uma outra contagem quando o povo chega na região de Cades Barneia. 2 contagens. A primeira contagem dá mais ou menos o número de 603 mil homens, fora mulheres e crianças. A segunda contagem, depois dos 40 anos, essa contagem dá 601 mil homens, fora mulheres e crianças. Quer dizer, quando Israel estava preso, tinha mais gente do que quando estava solto. Quando você prende um crente, Deus trabalha no coração, na mente, na alma dele, e o faz produzir para a glória do Senhor. Eu gosto muito de um teólogo chamado Walt Mani. O Walt Mani, ele foi preso lá na China por causa da cortina de ferro chinesa que prendeu os crentes, e de lá da prisão ele escrevia livros, escrevia cartas, e o irmão dele pastoreava a igreja chinesa durante 30 anos. O Walt Mani esteve preso, mas o Evangelho esteve solto, e a palavra de Deus, aleluia, alcançou muitas vidas, aleluia, através das suas cartas, através das suas epístolas. Eu quero dizer para você que Deus vai te fazer frutificar, mesmo nas suas prisões, mesmo nas suas prisões. Eu trabalhava numa fábrica lá em São Paulo, na Barra Funda, numa travessa da Tagipuru, e eu trabalhava lá perto do Memorial da América Latina. E eu estou trabalhando naquela fábrica, eu era um dos membros da produção, dos líderes da produção, e aí chegou lá uma pessoa que era nossa gerente, e ela, por alguma razão, talvez por conta da fé, ela pegou birra comigo, e ela começou a me perseguir. E uma das formas dela me perseguir foi o seguinte: ela colocou-me para atender o telefone da empresa no horário do meu almoço, e aí eu não podia tirar o meu almoço, e ela levava lá o telefone e dizia: você vai ter que atender o telefone. Aí eu dizia: mas eu estou no meu horário de almoço. Ela dizia assim: se você não atender o telefone, as coisas vão ficar ruins para você. Eu, com medo de ser mandado embora, estava noivo, né? Mas eu ganhava muito naquele tempo, eu ganhava R$89, né? Era muito dinheiro, né? Estava com muito medo. E aí então ela disse assim: se você não atender o telefone, as coisas vão ficar ruins para você. Aí eu disse: não, tá certo, vou atender o telefone. E eu ficava naquela angústia, né? Porque eu terminava de me alimentar e queria descansar, fazer alguma coisa, e não podia, porque tinha que ficar atendendo o telefone. Aí eu naquela prisão ali, um dia eu coloquei o telefone lá, eu disse assim: eu não vou atender, vou almoçar e não vou atender. Aí daqui a pouco o Espírito de Deus falou no meu coração: Henrique, nessa sua prisão eu vou abrir uma grande porta para você. Aleluia, glória a Deus. E Deus falou: atende o telefone.
Aí eu atendi o telefone, zangado, né? Atendi o telefone, falei o nome da empresa, zangado, e disse, pois não. Aí a pessoa do outro lado disse, meu nome é fulana de tal, eu sou uma psicóloga, eu sou uma headhunter. Headhunter é quem caça talentos. E eu sou do Rio Grande do Norte, em Natal, estou aqui em São Paulo, porque eu vim aqui contratar um gerente de produção para uma empresa lá em São Paulo, lá em Natal. E essa empresa está dando o salário, está dando apartamento, está dando o carro, está dando telefone. Você não sabe daí dessa empresa algum gerente que trabalhou aí que queira? Aí eu peguei o telefone e falei, eu quero. Aí ela disse, mas você não é só um atendente do telefone? Eu falei, não, isso aqui é uma prisão que me colocaram aqui, mas hoje Deus trouxe a minha carta de alforria. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí ela falou assim, é mesmo? Então tá bom, vai lá numa sala ali no sábado que nós vamos conversar. Vão vários candidatos lá. Eu fui, queridos irmãos, eu tinha 18 anos de idade, e eu fui para lá, e quando eu cheguei lá, eu passei em todos os testes, fui contratado, fui morar em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu ganhava R$89, mais ou menos, eu fui ganhar R$1.800 à época. Eu tive um apartamento que se eu quisesse eu estava morando nele até hoje. Eles me deram um carro e um celular, um BPC, os irmãos aqui nem sabem o que é isso, era um BPC, desse tamanho assim, que você andava aqui do lado aqui, né? Eu era o gerente de produção. Cuidado, porque quando você coloca o crente num claustro, Deus abre uma porta para ele. Quando você coloca o crente numa prisão, Deus abre uma porta. Levante a tua mão, eu tenho uma palavra de Deus para te dar. Aleluia, glória a Deus. Deus vai abrir porta para você neste lugar em que você está, e ninguém, nada e nem ninguém será capaz de fechar. Nada e nem ninguém será capaz de fechar. Nada e nem ninguém será capaz de fechar. Orekandaramashurabai, Orakandoremashurabai, Erekandaramasurabai. Aleluia, 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 aleluia. Agora, é interessante, queridos irmãos, que o apóstolo São Paulo, ele vai escrever aos irmãos de Roma, e ele vai dizer aos irmãos que quando ele chegar em Roma, isso na epístola, antes dele ser preso, ele escreve dizendo, quando eu chegar em Roma, eu gostaria que vocês me ajudassem financeiramente, me viabilizando meios para que eu possa chegar na Espanha, e lá na Espanha eu possa pregar o evangelho, porque Paulo tinha uma convicção com ele, que era de não lançar fundamento onde já tinha fundamento, e ele ia sempre para frente, quando já tinha uma igreja ele ia para frente, para fundar onde não tinha, e assim começar um trabalho novo. E Paulo diz, na Espanha o evangelho não chegou, e eu preciso levar o evangelho até a Espanha. Nós não temos isso na Bíblia, mas nós temos isso na história. Quando Paulo está preso nesses 4 anos, ele dá um jeito e vai até a Espanha, e lá na Espanha ele inicia a pregação do evangelho. No ano passado e nesse ano, eu tive a oportunidade de ir 2 vezes para a Espanha, fazer uma série de pregações lá. E quando eu cheguei lá, eu reparei o seguinte, que mesmo depois de uma Europa pós-cristã, e é verdade que a Europa ela é pós-cristã, mas eu consegui ver lá a presença do evangelho, a presença do efeito da pregação do apóstolo São Paulo. Mesmo quando ele estava aprisionado, ele foi frutífero para a glória do Senhor. Eu quero dar essa mensagem para você. Deus vai te abençoar, e essa bênção vai se estender por gerações. Essa bênção vai se estender por gerações. A sede da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, lá, pastor Leandro, ela é pastoreada pelo pastor lá, eles chamam de pastor supervisor, está subordinado ao pastor Joel Freire. E a sede do Belém lá, o pastor me chamou para eu pregar e eu fui, e quando eu cheguei lá, era uma zona industrial. Ele disse assim, tem aqui a área industrial em Madrid, e aí nós vamos lá na igreja. E eu falei, meu Deus do céu, onde será essa igreja? E nós começamos a entrar no meio de empresas. Daqui a pouco você chega na porta assim de uma grande empresa, e aí aquela porta se abre,
Do lado direito você vai para a empresa e do lado esquerdo tem uma escadinha. Você desce aquela escadinha e quando você entra naquela escadinha, lá embaixo está a igreja do Senhor. Salas de aulas, quando eu cheguei foi maravilhoso. Salas de aulas, dando aula de escola bíblica dominical, e lá no fundo um salão desse tamanho, onde os irmãos estão louvando, celebrando e bendizendo o Senhor. Alamachura bacandaramai. Levante essa mão que eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus vai te abençoar, e a bênção que Ele vai derramar sobre a tua vida vai se estender por gerações. A bênção que Ele vai derramar sobre você vai se estender por gerações. Se você acredita nisso, levante a sua outra mão ao céu, levante a tua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Você pode pegar na mão dessa figura bonita que está aí do seu lado. Você pode olhar no olho dele ou dela. Dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos, os que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Você não pertence a nenhuma dessas classes. Então olha para esse irmão aí. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Diga para ele: ninguém vai limitar o teu crescimento em Deus. Diga para ele: nada vai limitar o teu crescimento em Deus. Deus tem muito para você. 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 Deus tem muito para esses varões. Deus tem muito para esses homens. Deus tem muito para esses jovens. Deus tem muito para essa igreja. Nada e nem ninguém limitará aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus tem para nós. Nada e nem ninguém vai limitar o que Deus tem para nós. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória. A visita de Paulo lá na Espanha não foi longa, mas ele plantou o evangelho lá, e essa semente dura até hoje, e vai durar até o dia da volta de Jesus Cristo nosso Senhor. Agora, quem é o destinatário desta carta? Ou melhor, do livro de Atos. Quem é o destinatário? O livro de Atos, ele é escrito, segundo o próprio livro de Atos 1:1, para um homem chamado Teófilo. E Lucas vai dizer que esse indivíduo ele tem um pronome de tratamento empregado a ele de destaque, que é o pronome excelentíssimo. Ele é chamado de excelentíssimo. Essa expressão excelentíssimo era uma expressão empregada para prefeitos, governadores ou até magistrados. Então esse Teófilo devia ser um indivíduo importante. O nome Teófilo, ele é a junção de 2 expressões gregas: a expressão teós e a expressão filéu. A expressão teós, ela significa Deus, e a expressão filéu significa amor ou amado. Inclusive, o nome Teófilo, ele significa aquele que é amado de Deus. É um bom nome para a gente colocar nos nossos filhos, Teófilo. É que nós estamos vivendo, sobretudo no Brasil, um período de minimalização dos nomes. Os nomes agora são cada vez mais sucintos, mais concisos. Por exemplo, o nome Noah é um nome curto. Por exemplo, o nome Ruth é um nome curto, né? Geralmente os brasileiros estão gostando de colocar um nome só e um nome bem curto. E aí tem dentro destes nomes curtos o nome de Theo. Eu não sei se Theo é de Teodoro, né? Ou Theo é de Teófilo, mas eu sei que Theo é um bonito nome, e Teófilo também é um bonito nome. E por quê? Porque Teófilo significa aquele que é amado de Deus. Nesse aspecto do nome, da semântica, do significado do nome, todos nós somos Teófilos. E por quê? Porque todos nós desfrutamos do amor bendito e maravilhoso de Deus.
Agora, nós não somos teófilos amados pelo amor filéu, porque o amor filéu é o amor mais básico, o amor filéu é o amor mais corriqueiro, o amor filéu é o amor mais transitório, o amor filéu é o amor mais ordinário, o amor filéu é o amor mais simples. O amor filéu, por exemplo, é o amor por esta roupa, é o amor filéu. O amor filéu é o amor por aquele carro, é o amor filéu. O amor filéu é o amor por aquela casa, é o amor filéu. É o amor mais básico, é o amor mais corriqueiro, é o amor mais simplório, mais simplista. Deus não nos ama com amor filéu, Deus nos ama com amor ágape. Nós somos teófilos, mas nós somos amados com o que Deus tem de mais profundo, de mais denso, de mais inquebrável, de maior, aleluia, de mais poderoso amor. Nós somos amados pelo amor incondicional de Deus. Santo Agostinho de Hipona, ele vai falar uma frase lindíssima que eu gosto muito. Ele diz: o amor de Deus por nós é diferente do nosso amor um pelo outro. Por quê? Porque o amor de Deus por nós não depende do seu objeto. Deus nos ama apesar de sermos quem somos. Ele continua nos amando. Bate no seu peito e diga: eu sou Teófilo, eu sou amado de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Nós já estamos seguindo para a finalização. O livro também de Atos, ele tem um tema, e o tema do livro de Atos, ele pode ser definido como os atos do Espírito Santo na igreja e através da igreja. Ou seja, o Espírito Santo, antes de agir por nós, ele age em nós. O Espírito Santo, ele estabelece conosco uma relação de amor fidedigno, não uma relação utilitarista. Deus não nos ama por aquilo que fazemos, Deus nos ama por quem somos. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu tenho muita dificuldade em conceber essa ideia de que quem não serve para servir, não serve para nada. Eu tenho muita dificuldade com essa frase. E eu tenho dificuldade com essa frase porque eu entendo que se nós dissermos isso, então significará dizer que nós temos uma validade, uma importância, pura e simplesmente a partir das nossas produções. Isso quer dizer que Deus estaria olhando só para as nossas mãos, mas não, Deus não olha para as nossas mãos, Deus olha para quem somos. Vamos pensar, uma pessoa ímpia, que está trabalhando contra o Evangelho, ela está trabalhando contra o Evangelho, logo ela não está trabalhando para Deus, ela não está servindo a Deus, ela não está produzindo para o reino. Mas essa pessoa continua sendo alvo do amor, da misericórdia, da graça e da generosidade de Deus. Vamos pensar numa criança infante. Ela não consegue evangelizar, ela não consegue cantar, não consegue pregar, ela não consegue arrumar uma cadeira na igreja, ela não consegue produzir nada, mas ainda assim o amor de Deus está derramado sobre ela. Vamos pensar nos idosos. As pessoas idosas mais velhas, as pessoas idosas e mais velhas, elas não conseguem produzir nada, porque já fizeram na vida, já trabalharam e não conseguem produzir, mas o amor de Deus continua sobre elas. Vamos pensar nos deficientes, as pessoas portadoras de alguma deficiência, que não conseguem produzir, não conseguem fazer, não conseguem realizar, mas isso não significa que Deus tirou de sobre elas o amor, a graça e a misericórdia. Deus nos ama por quem somos. Deus nos ama por quem somos. A relação de Deus conosco não é uma relação utilitarista, não é uma relação mercantilista, não é uma relação de troca. A nossa sociedade é a sociedade do mérito. A meritocracia, ela se impõe sobre nós. E esse conceito meritocrático, ele está lá no campo da administração, no campo da administração da empresa, no campo da economia, no campo do lucro, da empresarização, do empreendimento. Você vale no mundo do trabalho, no ambiente do trabalho, aquilo que você produz. Quanto mais você produz, mais cargos você alcança,
mais retorno financeiro você tem, maiores oportunidades você recebe e maiores aptidões para cargos e oportunidades você tem. Por quê? Porque a ideia do mérito, e ela estabelece lá no mundo empresarial, e essa ideia, ela desce para as famílias, e lamentavelmente nas famílias, muita gente só vale enquanto produz, e isso é muito lamentável. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu tenho minha mãe, ela está com 82 anos, e ela mora conosco, e a minha mãe, ela tem Alzheimer. E aí, às vezes, paira uma discussão se nós devíamos ou não colocar a mamãe num asilo. Eu respeito quem tem opinião contrária, pelo amor de Deus, mas eu não consigo colocar isso na minha mente. Por que não? Porque os pais abdicam-se, renunciam à própria vida, eles resignam-se a sua própria vida e a própria jornada pelos filhos, e quando os pais precisam, como já não estão produzindo, como já não estão entregando, são colocados de lado. Nós não podemos admitir isso. Esses dias eu falei para os irmãos que eu fui até a Espanha, e quando eu cheguei lá, aconteceu um fato interessante. Eu entrei numa loja, e naquela loja eu encontrei um blazer para mim, e eu não pareço assim de cara, não dá para ver, mas eu tenho um tecido adiposo bem avantajado, né? Não pareço assim de cara, mas eu tenho. E aí então eu estava lá com o meu tecidão adiposo, né, avantajado, com a minha protuberância destacada, com o meu IMC superlativo, né? Eu estava lá com toda essa minha grandeza, e eu encontrei um blazer para mim. Aí eu encontrei um blazer, enfiei de um lado do outro, o blazer serviu, o defunto era do meu tamanho. Falei, maravilha. Coloquei o blazer, fechei, falei, ficou bom demais isso aqui. Aí eu falei, eu vou levar, vi o preço, 100 euros. Quando eu vi 100 euros, eu fiz a conta, deu 650 reais. Eu falei, 650 reais dá para mim, é o que eu tenho, beleza, vou levar. Aí eu vinha trazendo, na gôndola, né, no meio das gôndolas, aquele blazer para trazer para mim. Quando eu chego no meio do caminho, eu olhei e tinham 2 blazers lindos, cada um 50 euros, cada um número 54, tamanho certinho do meu filho. Eu fui lá, pendurei o meu blazer, trouxe os blazers do meu filho. O meu filho anda igual um lord inglês, e eu ando todo apertado. Mas isto é o custo da paternidade. Se você quiser ser pai, você precisa abdicar daquilo que é para você, para ver os seus filhos bem. É nisso que está a verdadeira paternidade. Quem é pai de verdade sufoca os próprios gostos e as próprias necessidades para ver os filhos em condições de paz. Agora chega lá na velhice, é preciso fazer aquela reciprocidade que o apóstolo Paulo diz, quando ele escreve aos irmãos de Éfeso no capítulo 6, e ele vai falar, filhos, honrem os vossos pais. E aí o argumento de Paulo é poderoso, ele diz, honrem os vossos pais. Por quê? Paulo diz, porque é justo. Porque é justo. Honrem os vossos pais. Por quê? Porque é justo. Honrem o pai. Por quê? Porque é justo. Eles cuidaram tanto de vocês, e vocês devem cuidar deles também. A nossa sociedade é uma sociedade meritocrática, em que o mérito se impõe. Mas quando a gente vem para a igreja, a gente aprende que aqui prevalece não o nosso mérito, aqui prevalece a teologia da graça, a teologia da misericórdia. Levante a sua mão, eu tenho uma palavra de Deus para você. O Espírito, antes de trabalhar através de você, Ele quer trabalhar em você. Abra seu coração, abra sua mente, abra suas reservas e deixe a luz da palavra, a luz do Evangelho, a luz do Espírito tomar o teu ser. E aí o Senhor vai fazer por você e em você uma obra extraordinária e inigualável. Fala para o seu irmão, o Senhor se interessa por você. Diga, depois Ele pensa nas suas obras, primeiro é você. Depois Ele pensa o quanto você pregou, o quanto você cantou, o quanto você produziu. Depois Ele quer você. Ele ama o homem, Ele ama nós, Ele ama a mim. Aleluia, Ele ama-nos. O livro de Atos tem 28 capítulos. E esses 28 capítulos, eles se organizam da seguinte forma. No capítulo 1 nós temos a ascensão de Cristo e a eleição de Matias.
No capítulo 2 nós temos a descida do Espírito Santo e o batismo com evidência pública de língua estranha, e a pregação de Pedro, que converteu quase 3.000 almas. No capítulo 3 nós temos a cura do paralítico que estava na porta do templo, e aqui nós temos uma palavra interessantíssima: nós podemos muito pouco, mas Jesus pode tudo. Eu acho interessante como Pedro olha e diz assim: nós não temos ouro e nós não temos prata, mas o que nós temos Jesus. Isso nós te damos. Em nome de Jesus, levanta, toma a tua cama e anda. Eu acho interessante, queridos irmãos, essa proposta de Jesus para os discípulos, para nos fazer ter consciência de que a gente não pode nada, ou que a gente pode muito pouco, e que Jesus é que pode tudo. Quando Jesus foi em Marcos 6 multiplicar os pães, Jesus olhou para os discípulos e disse assim: dê vocês a multidão de comer, dê vocês comida para a multidão. E aí os discípulos olharam e disseram assim: Senhor, nós não podemos alimentar essa multidão. Aí Jesus falou: e dinheiro? Eles disseram assim: ainda que nós tivéssemos dinheiro, nós não poderíamos, porque não haveria fábrica, não haveria indústria capaz de produzir em tão pouco tempo pão para toda essa gente. Nós não temos como dar. Aí Jesus falou: vocês não têm como? Não. Então entrega na minha mão que eu tenho. Entrega na minha mão que eu tenho. Nós não podemos nada. Quem pode é Jesus. Você entrou aqui doente, você vai sair curado. Não por causa da minha palavra, não por causa da força humana, mas porque há poder na palavra, há poder no nome, há poder no sangue, há poder na presença gloriosa de Jesus. Nós não temos nada. Quem tem é Jesus. É um erro vir na igreja atrás de homens. É um erro vir na igreja atrás de personalidades humanas. Por quê? Porque o homem não consegue, mas Cristo consegue. Ele consegue, Ele consegue. No capítulo de número 4 nós temos a primeira prisão e perseguição e livramento de Pedro e João. No capítulo 5 nós temos Ananias e Safira e a autoridade da igreja sendo comprovada. No capítulo 6 nós temos as irmãs gregas e as irmãs judias em conflito e a instituição da diaconia. No capítulo 7 nós temos a pregação e morte de Estevão. No capítulo 8 nós temos a igreja em Samaria com Filipe, batizando o eunuco, aquele trabalhador da rainha Candace da Etiópia, e depois o Filipe desaparece. E aí no capítulo 9 nós temos a conversão de Saulo a caminho de Damasco. E é sobre isso que eu quero falar aqui rapidinho. Pelo menos o primeiro ponto eu vou dar hoje, os demais eu trago amanhã. Esse texto fala sobre os 3 estágios da vida cristã, e o primeiro estágio é a conversão. É interessante, queridos irmãos, que esse texto vai falar sobre a conversão de Paulo, a conversão do apóstolo São Paulo, que tem o nome aqui de Saulo. E antes de Saulo se converter, ele possuía muitos privilégios. Eu diria o seguinte: Paulo estava por cima, mas aí Jesus vai derrubar Paulo. E é nisso que consiste a conversão, quando o Senhor arranca de nós todos os nossos argumentos, quando Ele arranca de nós todas as nossas sustentações, e a única coisa que a gente pode fazer é se prostrar aos pés dele e admitir que Ele é Deus, que Ele é o Cristo e que Ele é Senhor. Paulo estava por cima. E por que Paulo estava por cima? Primeiro, por causa da sua origem étnica. Paulo possuía ascendência judia, ele tinha o sangue azul, ele era filho de Abraão, Isaque, Jacó, e de Jacó, Paulo ele tinha a linhagem benjamita. E os irmãos sabem que Benjamim é um dos filhos do Jacó, e é o filho para o qual Jacó dá porção dupla, e é o filho para o qual José dá porção quíntupla. O José, quando ele descobre os seus irmãos, ele vai dar uma porção para cada um, mas para o Benjamim, ele dá 5 vezes mais. Eu queria ser o Benjamim, ele ia comer 5 vezes mais, né? Ele dá a porção quíntupla.
O Benjamim, ele é muito importante, ele é o indivíduo do qual sai o primeiro rei de Israel. Saul era benjamita. E aí Paulo tem então uma origem étnica e uma ascendência privilegiada. Ele é judeu e ele é da tribo de Benjamim. Outra coisa, Paulo também está em alta porque ele tem dupla cidadania. Ele é judeu, mas eu já falei aqui para os irmãos que em Atos 22, 28 ele fala: eu sou cidadão romano de nascimento. Ele tinha dupla cidadania, e ser romano era ter uma série de privilégios e uma série de direitos. Um dos direitos mais importantes que um romano recebia é que ele nunca poderia ser condenado à morte sem o devido processo legal. E 2, ele nunca poderia ser condenado à morte numa morte aviltante, humilhante, vexatória. Tanto é que no mesmo dia Pedro e Paulo morrem. Pedro morre crucificado de cabeça para baixo e Paulo morre com a sua cabeça arrancada. A morte por degola é uma morte horrível para, claro, os padrões de hoje, a pena capital, né? É uma coisa horrível, mas essa morte é uma morte rápida. A morte de cruz é uma morte longa. O romano tinha essa vantagem. O romano, ele tinha favorecimento em relação à aquisição de propriedade, ele tinha favorecimento em relação à liberdade de transitar. Paulo está por cima, ele é tanto cidadão judeu quanto cidadão romano. Outra coisa, Paulo está por cima por causa da sua formação helênica. Ele tem uma formação helênica extraordinária. Ele tem a capacidade de discutir com os estoicos e com os epicureus num nível de discussão assim extraordinário. Ele domina o helenismo, ele domina a cultura helênica. Ele falava o hebraico, ele falava o aramaico, ele falava o latim, ele falava o grego, e ele falava os dois tipos de grego. Ele falava o grego koiné, que era o grego do dia a dia, e falava o grego polido, que era o grego clássico. Paulo está por cima por causa da sua helenização. Paulo ainda está por cima por causa da sua formação no judaísmo, aos pés de ninguém menos do que Gamaliel. E quem é Gamaliel? É o neto de Hilel. E Hilel é o principal rabino do primeiro século, do período de Jesus. O período de Jesus é um período feito por dois grandes rabinos, o rabino Shammai e depois o mais conhecido e mais importante e mais ouvido dos rabinos, que era o Hilel. E o Hilel, ele é avô do Gamaliel, e Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Então ele tem ali a essência do judaísmo na vida dele, na alma dele, no coração dele. Ele ainda está por cima por causa da cidade que ele nasceu e da cidade que ele foi criado. Qual é a cidade dele? Ele é de Tarso, na Cilícia. É como se disséssemos que Paulo nasceu em Harvard. É como se disséssemos que Paulo nasceu em Cambridge. É como se disséssemos que Paulo nasceu em Coimbra. É como se disséssemos que Paulo nasceu em Salamanca. É como se disséssemos que Paulo nasceu lá em Fez, lá no Marrocos, onde tem a universidade mais antiga do mundo. Paulo, ele nasce num lugar de uma ambientação de sabedoria, de cultura, de filosofia, de saberes. Ele está por cima, ele vem de uma grande cidade. Ainda Paulo está por cima porque ele goza da admiração popular. Os irmãos sabem muito bem que quando o povo de Jerusalém terminou de exterminar, de matar o Estevão, apedrejar o Estevão, o povo deitou as suas vestes aos pés de quem? Aos pés de Paulo. Então Paulo tem a aprovação popular, Paulo tem a aprovação coletiva, ele tem o clamor do povo a seu favor. Paulo, ele se encaixa bem naquela expressão em latim que diz vox populis, vox Dei, quer dizer, a voz do povo é a voz de Deus. Para Paulo, a voz do povo era a voz de Deus, tanto é que o povo coloca sobre os pés de Paulo as suas vestes, num ato de admiração, num ato de reconhecimento, num ato de entrega da
para Paulo do controle de suas vidas. Paulo, ele tem essa admiração, ele está por cima. Paulo também está por cima por causa do acesso que ele tem a gente poderosa. Os irmãos sabem que Atos 9:1 fala que Paulo, ele vai na casa do sumo sacerdote, que no caso aqui é o Caifás, e ele não vai e fica lá no hall de entrada esperando para ser atendido. Ele entra direto, ele conversa com o homem e ele sai de lá com uma carta. Paulo também está por cima porque ele tinha poder nas suas mãos, e esse poder vinha de Caifás, autoridade dos sacerdotes, Anás, autoridade dos anciãos, e todo o sinédrio. Ele tinha poderes na sua mão. Paulo está por cima. Paulo está por cima também porque ele está montado num animal. A Bíblia não fala se é cavalo ou é camelo, a Bíblia só diz que ele está por cima. Mas aí no meio do caminho de Damasco, o Senhor Jesus vai encontrá-lo, e o Senhor Jesus vai derrubá-lo e vai colocá-lo por baixo. O Senhor Jesus vai humilhá-lo. O Senhor Jesus vai vencer a arrogância, a ensimesmação. O Senhor Jesus vai vencer a grandeza de Paulo, e o grande Paulo vai terminar o capítulo de número 9 prostrado diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o nosso Senhor. A soberania e a graça de Cristo anularam todo o prestígio e toda a autoridade terrena de Paulo. Em um instante dramático, o texto de Atos 9, 3 e 4 diz assim: e seguindo ele a sua viagem, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz, e caindo ele em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo, Saulo? Oh glória, oh glória! Como é que Jesus derrubou Saulo? Jesus derrubou Saulo porque a luz de Jesus é mais forte do que a luz do sol ao meio-dia. Os irmãos já repararam que nesse texto fala que uma luz brilhou para Paulo, sim ou não? E esta hora, que horas era esta que uma luz brilhou? A hora está descrita em Atos 26, 13. Quando o próprio Paulo narra, lá na presença de Agripa e de Festo, quando ele fez um apelo para os romanos, ele vai narrar que a luz brilhou para ele ao meio-dia. Durante o meio-dia, quando o sol está no centro da terra, o sol está irradiando a sua maior intensidade e densidade de raios, o sol está mais iluminado. Mas no meio do dia, no deserto, Paulo vai receber uma luz que é mais poderosa do que a luz do sol. Oh glória! O sol da justiça brilhou para Paulo. O sol da justiça brilhou para Paulo. O Senhor nos leva à conversão. Por quê? Porque o Senhor revela para nós o sol da justiça. Quem já foi iluminado por esse sol aqui? Levante a mão. Oh glória! O sol natural não é capaz de ofuscar o sol da justiça. O sol da circunstância não é capaz de ofuscar o sol da justiça. O sol do deserto não é capaz de ofuscar o sol da justiça. Durante a caminhada, o Senhor vai raiar com um sol poderoso. Eu já fui iluminado pelo Espírito. Aqui eu estou falando a uma pleiade de irmãos e irmãs que foram iluminados pelo Espírito. Quem te iluminou, quem comprovou para você que Jesus é o Messias, quem fez você entregar sua vida, não foram argumentos de pregadores. Às vezes é uma audácia do pregador dizer: eu ganhei tantas almas para Jesus. Como que você ganhou, sendo que entre o que você fala e o que a igreja ouve, tem a ação do Espírito trabalhando, se movendo e colocando a palavra, não de acordo com o que o pregador falou, mas de acordo com o que cada um precisa ouvir. Eu fui iluminado pela palavra. Eu fui iluminado. Agora, como é que Jesus vai derrubá-lo? Primeiro com a luz, terminando já, com a palavra, porque a palavra de Jesus, ela é mais poderosa e mais elevada do que todas as outras palavras. Paulo diz, irmãos, que ele viu uma luz, e ele diz que ele ouviu uma voz, e a voz calou todas as demais vozes. Paulo, ele não conseguiu ouvir a voz do seu inconsciente. Ele não conseguiu ouvir a voz dos soldados que estavam ali. Ele não conseguiu ouvir o som do vento no deserto. Vento livre no deserto gera um som muito alto. Todas as vozes foram caladas
perto da voz poderosa de Jesus. A voz de Jesus. Que essa voz ecoe no seu coração esta noite. Que essa voz brade na tua alma esta noite. Que todas as demais vozes se calem diante da voz poderosa, maravilhosa e gloriosa de Jesus. É interessante que depois Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, ele vai dizer: irmãos, há muitas vozes e nenhuma delas sem significação, mas nenhuma delas também é tão poderosa quanto a voz de Jesus. O salmista, no Salmo 29, ele diz: a voz do Senhor é mais poderosa do que o rugir dos mares, ela faz calar os mares. A voz do Senhor é mais poderosa do que o cedro do Líbano, ela despedaça os cedros do Líbano. Aí ele vai dizer: a voz do Senhor faz parir as cervas e faz abrir as brenhas, as selvas. A voz do Senhor, ela é poderosa. Que a voz do Senhor ecoe no seu coração. Que você não saia daqui hoje sem ouvir a voz poderosa e marcante de Jesus. Como é que Jesus fez? Jesus usou métodos poderosos, e os métodos de Jesus são poderosos. Quais foram os métodos que Jesus usou? Tirou Paulo de Jerusalém e o colocou para o caminho de Damasco. Em Damasco Paulo é forte, em Jerusalém Paulo é forte, mas no meio do caminho ele está vulnerável. Deus tem suas estratégias. Deus sabe colocar a gente no meio do caminho. Deus sabe colocar a gente nas vulnerabilidades necessárias, até que a gente se renda para a graça, até que a gente se renda para o Evangelho, até que a gente se renda para Ele. Como é que Jesus fez? Jesus o derrubou do animal. Jesus trouxe para ele uma cegueira física. Uma cegueira física, irmãos. Aquele indivíduo poderoso, indivíduo extraordinário, agora ele só é um homem cego, aleluia, que precisa ser guiado pelos outros, vulnerável, enfraquecido e fragilizado. Ele está, aleluia, prostrado aos pés do Senhor. Jesus nos vulnerabiliza também. A gente é cheio de si mesmo, a gente é todo cheio de, a gente parece um pavão, a gente fica empavonado, em si mesmado, arrogante, autossuficiente. Mas aí Jesus nos leva para campos de vulnerabilidades, e nesses campos de vulnerabilidades só nos resta Jesus, só nos resta a graça dele, só nos resta a palavra dele, só nos resta a presença dele. E aí então a gente se entrega para Jesus. Jesus ainda, aleluias, o fez ferido. É interessante, aquele que vai ferir agora é o ferido, aquele que conduzia agora é o conduzido. Deus tem seus métodos para salvar, e os métodos de Deus são os melhores, são os mais eficazes. Eu quero terminar essa palavra dizendo: Deus tem um método para salvar. Deus tem método para salvar. Eu não sei qual foi o método que Ele usou para você. Diga para mim, pense aí, por favor, seja muito honesto com você mesmo. Qual foi o método que Deus usou para trazer você? Qual foi o método? O que Deus fez para te fisgar, para te tomar? Como foi? Eu não sei, mas eu sei que Jesus usou algum método para trazer você. Do mesmo jeito que Jesus foi metódico ao te salvar, Jesus também vai alcançar sua família. Ele tem um método para salvar cada membro da família, cada membro da família. O meu irmão Adriano, e aí eu termino, ele chegou um dia em casa armado, chegou para minha mãe e disse assim, com 4 sujeitos, aí ele falou assim: mãe, nós estamos saindo daqui agora, e nós estamos indo lá para Minas Gerais, tem um senhor lá que tem umas pedras de ouro dentro de casa, e nós vamos amarrar o senhor, vamos roubar essas pedras de ouro e vamos voltar. Minha mãe foi no quintal, olhou, tinha um Monza parado, um Monza novo, Monza tubarão novo parado do lado de fora. Aí ele olhou e falou: mãe, fica tranquila que a gente tem gasolina, tem tudo, e nós vamos. A minha mãe olhou e disse assim: eu vou dizer para você, você não vai chegar lá, porque Deus já tem falado com você há tempos, que Deus tem uma obra na sua vida, rapaz. Aí ele pegou e disse: tá certo, mas vamos embora. Entrou e foi. Bom, ele ficou sumido uns 20 e poucos dias. Daí 20 dias mais ou menos ele chega em casa, descalço, com uma calça jeans rasgada e sem camiseta.
Quando ele chegou naquela situação paupérrima, ele era muito diferente daquele sujeito que entrou armado com 4 companheiros, dizendo que ia roubar alguém. Não estava parecendo que ele pegou ouro nenhum, não. Estava parecendo que ele voltou mais pobre. Aí ele olhou para minha mãe e contou para a mãe. Disse: mãe, eu não sei o que a senhora fez, mas eu sei o seguinte, que no meio do caminho o motor do carro fundiu. A gente estava com uma sacola de arma, pegou carona e foi para a cidade. Chegando na cidade, o caminhoneiro deixou a gente e levou as armas embora. Um dos rapazes estava pedido, o outro rapaz desistiu. Bom, mãe, eu sei que eu voltei pedindo carona, demorei todo esse tempo, porque dormi na rua tal. Eu quero dizer para a senhora que eu estou muito arrependido. A minha mãe olhou para ele e falou assim: eu não fiz nada demais, eu só entrei e disse assim: Jesus, cuida do Adriano. E Jesus falou: eu tenho meus métodos, patrocina, fique em paz, porque eu tenho meus métodos. Jesus tem os métodos dele. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Ele tem os métodos dele. Ele vai usar um método capaz de salvar a família, capaz de salvar o filho, capaz de salvar aquele que está perdido. Ele tem os seus poderosos métodos. Quantos rendidos ao Senhor nós temos aqui? Oh, glória. Você pode dar a mão para esse irmão que está aí do seu lado? Oh, aleluia. Você pode levantar a mão dele como se levanta a mão de um campeão de Deus. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Paulo estava por cima, mas o Senhor colocou embaixo. Conversão é assim, irmãos. É a posição que a gente fica, humilhado, vencido, rendido, caído aos pés de Cristo. Mas é ali que a gente recebe a graça, é ali que a gente recebe salvação, é ali que a gente recebe perdão para os nossos pecados, é ali que a gente recebe resposta para as nossas indagações, é ali que a gente recebe paz para a nossa alma. Jesus nos quer ver rendidos aos seus pés, rendidos aos seus pés. Fala para esse irmão aí, sem soltar a mão dele, diga: você está no melhor lugar, aos pés de Cristo. Diga: aos pés de Cristo, aos pés de Cristo, aos pés de Cristo. Esses homens aqui, aleluia, estão aos pés de Cristo. A sociedade não precisa de ter medo de nenhum desses homens aqui, porque eles estão aos pés de Cristo. Aleluia, foram arrancados, foram libertos, foram transformados pelo Evangelho. Estão aos pés de Cristo. Aleluia, os homens nervosos, homens que diziam: ninguém conduz a minha vida, ninguém me guia, agora estão sendo guiados pela suavidade. Aleluia, pela neblina, pela névoa, pela suavidade do Espírito Santo de Deus. Levante mais alta a mão desse irmão e ora por ele aí em nome de Jesus, para que ele não saia dos pés de Jesus. Oh Senhor, nós pregamos a tua palavra. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A tua palavra vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e a tua palavra é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Nós pregamos a tua palavra, e a tua palavra é como um martelo que vai esmiuçando a penha. Nós pregamos a tua palavra, e a tua palavra, Senhor, é como água sobre os desertos da nossa vida. E ela vai produzindo folhas, flores e frutos. A tua palavra, Senhor, está sobre nós aqui. E nós estamos prostrados aos teus pés, rendidos a ti, Senhor, rendidos ao Senhor, ó Pai. Ah, meu Deus, obrigado pela conversão, obrigado pela salvação, obrigado pela eleição, obrigado pela predestinação, obrigado pela adoção, obrigado, Senhor, por nos selar com o teu Espírito, obrigado por nos colocar aos seus pés. Ah, nós saímos daqui hoje prostrados aos seus pés, em nome de Jesus, amém.